Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Ouça aqui agora a segunda parte da mensagem. Ouça o que o Espírito diz à igreja de Filadélfia. Está pronto para ouvir? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. A Santa Bíblia diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu os farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz, e eu acredito. Cristo Jesus, o Messias, não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. A Bíblia diz, e eu acredito, a primeira porta aberta para a igreja de Filadélfia é a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Cristo Jesus diz em João 10:9 que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Ele, Cristo Jesus, usou essa figura no Sermão do Monte. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta
e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Vemos aqui duas portas e ambas estão abertas. Uma abre sobre uma rua larga e cheia de gente que caminha para a perdição, o inferno. A outra porta abre-se para um caminho estreito e escassamente povoado que leva à vida eterna. Cristo Jesus contrasta dois caminhos, duas portas, dois destinos. Ambas as portas estão abertas e convidando as pessoas. Para entrar na porta estreita é preciso se curvar. Não se pode levar bagagem e só pode passar um de cada vez. A segunda porta aberta para a igreja de Filadélfia é a oportunidade da evangelização. As angústias da cidade são como que o grito de socorro dos homens carentes do Evangelho de Cristo Jesus. Cristo Jesus fala de uma porta de oportunidade para se pregar o Evangelho, as boas notícias de salvação. O apóstolo São Paulo via a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Quando o apóstolo São Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando e anunciando o reino de Cristo Jesus, ele disse: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Quando o apóstolo São Paulo estava preso em Roma, apesar de já ter resultados tão fantásticos, conforme relato de Filipenses capítulo 1, ele pede à igreja: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? A igreja de Filadélfia tinha 3 problemas para aproveitar as oportunidades dessa porta aberta. A igreja era muito fraca, congregação pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade de Filadélfia. Mas isso não devia detê-la no evangelismo. Havia oposição à igreja na cidade de Filadélfia. Os judeus, chamados por Cristo Jesus sinagoga de Satanás, perseguiu a igreja de Filadélfia. No começo, os crentes começaram a recuar. E nesse sentido, Cristo Jesus diz para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar.
Aqueles que hoje perseguem vocês virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amei, disse Jesus. Viu só? Que notícia boa! Ouça, a ameaça de futura tribulação. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A Bíblia diz, e eu acredito, seria aquele momento apropriado para o evangelismo? Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? Cristo Jesus disse não. Cristo Jesus, promete guardar a igreja e a encoraja a cruzar a porta aberta sem medo. Eu fico imaginando, não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar, anunciar a palavra, que Cristo Jesus é a única esperança, que só Cristo Jesus salva. Não basta não negar o nome de Cristo Jesus, é preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária que investe em agências missionárias, e temos aqui missões nacionais, missões mundiais e missões Rio e muitas outras missões. Assim como a cidade tinha uma missão a ser a missionária da cultura grega, a igreja em Filadélfia deveria ser a missionária do Evangelho de Cristo Jesus. A porta estava aberta, a porta está aberta. Precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Pense nobremente para nobremente viver. Quais são as portas abertas que Cristo Jesus tem colocado diante da igreja? Evangelização através dos meios de comunicação internet. Já pensou nisso? Cristo Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma grande garantia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. A Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Quem tem as chaves tem a autoridade. Cristo Jesus tem não apenas as chaves da morte e do inferno. Eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Cristo Jesus também tem a chave de Davi.
a chave da evangelização, a chave da salvação. Ninguém pode entrar até que Cristo Jesus tenha aberto a porta. Nem pode alguém entrar quando ela se fecha. Se a porta é símbolo da oportunidade da igreja, a chave é símbolo da autoridade de Cristo Jesus, o Messias. Cristo Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém senão Cristo Jesus pode abrir a porta da salvação. A chave está na mão de Cristo Jesus e não na mão do apóstolo São Pedro. Cristo Jesus, na verdade, disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E Pedro usou-as. Foi por meio da sua pregação que os primeiros judeus foram convertidos no Pentecoste. Foi mediante a imposição das suas mãos e de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos. Foi através do seu ministério que Cornélio e sua casa, os primeiros gentios, foram salvos em Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro, de fato, abriu o reino do céu para os primeiros judeus, os primeiros samaritanos e os primeiros gentios. Mas as chaves estão agora nas mãos de Cristo Jesus. A porta da salvação foi e ainda está aberta. Todo aquele que se arrepende e crê pode entrar pela porta estreita. Mas um dia essa porta será fechada. O próprio Cristo Jesus a fechará. Porque a chave que abriu irá fechá-la novamente. E quando ele, Cristo Jesus, fechá-la, ninguém poderá abri-la. Tanto a admissão como a exclusão estão unicamente em seu poder, no poder do Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Já pensou nisso? Cristo Jesus tem a chave da evangelização. Você precisa compreender a soberania de Cristo Jesus na realização da sua santa obra. Há portas abertas e portas fechadas. Quando ele, Cristo Jesus, abre, ninguém fecha. E quando ele, Cristo Jesus, fecha, ninguém abre. Ninguém pode deter a igreja de Cristo pelas portas que o próprio Cristo Jesus abriu. O apóstolo São Pedro está preso e ameaçado de morte. Mas o portão de ferro abriu-se automaticamente. Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, apesar de serem perseguidos, e Paulo apedrejado, viram as maravilhas de Deus e relataram à igreja. Cristo Jesus tem as chaves e abre as portas. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Deixar de entrar
quando estão abertas, é desobediência. Ouvimos hoje um clamor: passa, 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 Macedônia, e ajuda-nos. Eu e você não podemos deixar nossos ouvidos surdos a esse clamor. Evangelismo é uma tarefa imperativa, intransferível e inadiável. Já pensou nisso? Cristo Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa em gloriosa herança. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Permaneça, permaneça, permaneça firme até a segunda vinda de Cristo Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Cristo Jesus envia um telegrama à igreja em Filadélfia. Eis que venho sem demora. É só mais um pouco e chegará o dia da recompensa. A herança que ele, Cristo Jesus, preparou para a igreja é gloriosa. Cristo Jesus virá em breve. Você não precisa de nada novo. Você precisa guardar o que tem, a palavra de Deus e a fé em Cristo Jesus. Você precisa proclamar o que já possui, o Evangelho de Cristo Jesus. A coroa aqui não é a salvação, mas o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação e anunciação do Evangelho de Cristo Jesus. Cristo Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, ele removeria o seu candeeiro, e de fato removeu. O vencedor será coluna no santuário de Deus. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Se você se torna peregrino nessa vida, será uma coluna inabalável na próxima. Aqui, os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu de Cristo Jesus, você estará tão firme e sólido como a coluna do santuário de Deus, firme, firme. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Esse novo nome terá o nome de Deus, da igreja, a nova Jerusalém, e o novo nome de Cristo Jesus. Já pensou nisso? Pertencemos para sempre a Deus, a Cristo Jesus e ao seu povo. Viveremos com ele, Cristo Jesus, em glória. A porta aberta representa a oportunidade da igreja de Cristo Jesus. A chave de Davi, a autoridade de Cristo Jesus. E a coluna do templo de Deus, a segurança
do vencedor. Cristo Jesus tem as chaves. Cristo Jesus abriu as portas. Cristo Jesus prometeu fazer-nos seguros como sólidas colunas no templo de Deus. Quando Ele, Cristo Jesus, abre as portas, devemos proclamar, anunciar e trabalhar. Quando Ele, Cristo Jesus, fecha as portas, nós devemos aguardar, esperar. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele, Cristo Jesus, para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Agora é conosco. As portas ainda permanecem abertas. Cristo Jesus convida-nos primeiramente a entrar pela porta da salvação, em seguida pela porta do serviço real da evangelização. Como se sente agora? Está pronto e preparado para entrar pela porta estreita, a porta da salvação que Cristo Jesus fez para você? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, 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 venha aqui agora para Cristo Jesus. Cristo Jesus é a única esperança. Só Cristo Jesus salva sua vida e sua alma em todos os sentidos e níveis que se pode pensar ou imaginar. E não queres vir a mim para teres vida? Venha para Cristo. Somente Cristo Jesus pode dar a você a vida eterna e muitos benefícios advirão a você. Inclusive, o seu nome passa a ser inscrito no livro da vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado.